Oi, gente. Bom dia para vocês, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horas que vocês estão assistindo essas aulas, né? Turma, vamos dar andamento no nosso capítulo, então, nossa apostila 4, caminhando para o final. Ê, glória, hein? Vamos falar hoje sobre os órgãos dos vegetais. Então, perceba que nós já estudamos os tecidos, os principais tecidos da planta, que são o tecido de condução, o tecido de sustentação, o tecido de revestimento, certo? Estudando os tecidos, turma, um conjunto de tecidos com uma função definida forma-se um órgão. Plantas também têm órgãos, que são raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes. São os órgãos das plantas. Perceba que o nosso estudo é aqui em histologia e organologia, ele é voltado para as angiospermas. Por quê? Porque briófita, por exemplo, você se lembra, não tem raiz, caule e folha. É rizoide, cauloide, filóide. Pteridófita tem órgãos verdadeiros, raiz, caule e folha, mas não tem os órgãos reprodutivos, né? Flor, fruto e semente não existe em briófita e nem em pteridófita. Gimnosperma tem semente, mas não tem flor e fruto. Então, o nosso estudo aqui ele é voltado para as angiospermas, que são plantas mais complexas e mais completas. Então, adiante. Os órgãos, gente, eles são divididos em dois grupos. Órgãos vegetativos, que são responsáveis pela sobrevivência da planta. São eles raiz, caule e folha. Órgãos vegetativos são responsáveis pela sobrevivência. E órgãos reprodutivos, que são responsáveis pela reprodução, pela propagação da espécie. São eles a flor, que atrai o polinizador, o fruto, que protege a semente e também ajuda na dispersão dele, e a semente, que guarda dentro de si o embrião. O que é o embrião? É uma planta completa, em formato mini, que está ali dentro esperando pela germinação. Ok? Interessante, né? Órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos. Adiante. Vamos começar, então, da base da planta para o seu ápice, tá bom? Vamos estudar raiz, caule, folha. Então, primeiro os órgãos vegetativos e depois os órgãos reprodutivos. Raiz, turma. Todo mundo já viu uma raiz na vida, né? Vocês estão me vendo ali no fundo. Gente, olha a gambiarra. Eu tenho que encostar o celular numa xícara que tá em cima de um monte de livro que tá na frente do meu computador, que eu tô aqui sentada. Olha lá meu poli, ó. Bem, dispersei vocês. Voltem aqui. Raiz. Raiz, turma, ela pode ser aérea, ela pode ser subterrânea, ela pode ser aquática. Tem planta aquática com raiz. Tem planta aérea, como as orquídeas, né? Que tem raiz. E tem a planta que tem a raiz dentro do solo. Então, a raiz ela pode estar dentro do solo, dentro da água ou no ar. Existe planta sem raiz? Briófita, que não tem raiz verdadeira, mas totalmente sem raiz, eu desconheço, tá bom? Tipos de raízes. Nós vimos nos grupos. Gente, que loucura que tá esse telefone. Aqui tá tudo azul, aqui tá preto, aqui tá azul. Jesus. Enfim. Nós vimos, turma, nos grupos de angiospermas, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Há uma diferença na raiz desses dois grupos, vocês se lembram? As monocotiledôneas têm a raiz do tipo fasciculada. Elas são todas mais ou menos do mesmo tamanho. Não tem uma raiz principal. E as dicotiledôneas, elas têm uma raiz chamada axial, é um tipo de raiz que tem um eixo principal, e desse eixo principal saem raízes que nós chamamos de raízes secundárias. Tudo bem? A raiz, gente, tem função, então, de absorver água e sais minerais e fixar a planta no solo, quando é uma raiz subterrânea. Função da raiz, absorção de água e sais minerais e fixação da planta no solo, no substrato, sobre outra planta, se for uma raiz epífita, né? Se for uma raiz de planta epífita. Então, observe que eu tenho aqui do lado esquerdo uma planta
E observe as raízes dela. É a raiz fasciculada, é uma monocotiledônia. Como que eu sei? Porque ela tem raiz fasciculada, olha, muitas e todas mais ou menos do mesmo tamanho. Eu consigo ver aqui na folha dela, olha, que a nervura ela é paralela, monocote. A raiz de dicotiledôneas tem um eixo principal, que tá aqui, ó, na ponta da caneta, se estende até lá embaixo. Espera aí que meu telefone tá cortando aqui. Aí. Tem um eixo principal e desde essa raiz principal saem raízes secundárias. Essas raízes todas, tanto a fasciculada quanto a axial, absorvem água e sais minerais. Turma, muitas pessoas pensam que as plantas, elas se alimentam do solo. Eu diria que não, tá, turma? O alimento dela é a glicose. E glicose, ela mesma fabrica nas folhas, quando ela tem folhas. Quando não tem, como no cacto, ela fabrica no caule. Qualquer parte verde da planta é capaz de fazer fotossíntese, porque ali tem clorofila. Se é verde, é porque tem clorofila. Se tem clorofila, é porque faz fotossíntese. Planta não come terra, gente. A planta, ela absorve água e sais minerais, mas isso é os sais minerais em pequena quantidade. Se você perceber aí na sua casa, às vezes a sua mãe tem uma planta plantada num vaso há anos e a terra do vaso não diminui. Por quê? Porque a planta não come a terra. Ela absorve sais minerais, sim, que são elementos químicos necessários ao crescimento dela. Mas a comida dela de verdade é a glicose. É da glicose que ela tira o ATP, a energia. Não se esqueçam disso, tá bom? Adiante, então, no estudo das raízes. Como é a estrutura de uma raiz? Eu vou tomar aqui, por exemplo, a raiz de uma dicotiledônia, tá? Porque é o que vai aparecer em provas para vocês. Deixa eu arrumar aqui. Aí. A raiz, ela tem um ápice, vocês se lembram? E nesse ápice aqui existe o meristema primário da raiz. É o mesmo meristema que tem na ponta do caule, tem também na ponta da raiz. Esse meristema, ele é protegido por um capuz, uma estrutura chamada de coifa. Vocês se lembram? Quando nós vimos o meristema apical do caule e da raiz, que é um meristema primário que faz a planta crescer em altura, em comprimento, nós falamos da coifa. A coifa tem a função de proteger a ponta da raiz, porque justamente nessa ponta aqui, onde está a caneta, que existe o meristema. Então, essa parte aqui onde existe coifa protegendo, eu chamo de zona meristemática. É aquele tecido embrionário meristemático que tem células com parede muito fina, o núcleo muito grande, porque sofrem intensas mitoses. São células que vão fazer a raiz se alongar sempre para baixo. Acima dessa zona meristemática, existe essa zona lisa, que é essa parte aqui, ó, que não tem pelo. Por isso que ela chama de zona lisa, ó, tô circulando aqui, a zona lisa. Nessa zona lisa, agem alguns hormônios que fazem as células se alongarem. Então, também ajuda no crescimento da raiz, mas não crescimento por mitose, é um crescimento por alongamento da célula. Essa zona lisa, então, é uma zona de alongamento. A raiz também cresce por aqui, mas é por hipertrofia, por aumento de tamanho, não por hiperplasia. Hiperplasias são divisões celulares, não, tá? As divisões celulares acontecem aqui, ó, nos meristemas. Então, zona meristemática protegida pela coifa, zona lisa, uma região de alongamento. Acima da zona lisa, essa parte onde tem esses pelos é a zona pilífera. Zona pilífera porque tem os pelos, né, gente? Os pelos absorventes. Pelos que absorvem água e sais minerais. Quando nós vimos o tecido epiderme, vocês se lembram? Eu falei dos pelos radiculares, que são pelos que surgem a partir da epiderme, portanto, são anexos epidérmicos e a função deles é absorver água e sais minerais. Quanto mais pelos uma raiz tem, maior a absorção de água e sais minerais. Acima da zona pilífera, tenho essa região chamada de zona suberosa, que é tudo isso aqui, ó.
Nessa zona suberosa acontece o crescimento de outras raízes, as raízes secundárias, olha. Elas vão aparecendo e tanto a raiz principal quanto essas raízes secundárias que estão nascendo na zona suberosa, elas têm a mesma função: fixar a planta ao solo e absorção de água e sais minerais. Se eu pegar uma pontinha dessa raiz aqui, ó, que eu tô apontando agora, ela vai ter as mesmas estruturas que essa raiz principal. Ok? Quando você se alimenta de cenoura, beterraba, mandioca, você está comendo raiz, tá? Você só não está comendo a casca, no caso da mandioca. Mas você está comendo o tecido de raiz, está comendo o órgão raiz. Interessante? Eu acho muito, tá? Que mais? Nabo. Que mais que é raiz? Batata doce é raiz, ok? Então, as estruturas da raiz: zona meristemática, zona lisa, zona pilífera e zona suberosa. Adiante. Turma, e a anatomia da raiz, tá? As raízes, elas diferem nos grupos monocotiledônia e dicotiledônia, tá? Eu vou mostrar para vocês a raiz em crescimento primário. O que é isso? É a raiz que fica bem na pontinha assim, ó, tá? Porque a raiz, quando ela já engrossou um pouco, ela tem outra anatomia, tá? Mas isso não cai tanto em provas, então eu vou mostrar apenas para vocês a estrutura da raiz primária. Então, aqui eu tenho uma raiz, aqui no lado esquerdo, olha que bonitinho lá, o meristema, protegido pela coifa, a zona de alongamento, olha aqui a zona pilífera. Fizeram um corte aqui, ó, na zona pilífera. E aí, você tá vendo de cima como essa raiz, olha aqui o pelo absorvente, ó, ou pelo radicular ou pelo absorvente. Gente, uma raiz primária, ela tem epiderme, né, ó, que é o tecido de revestimento. Ela tem um córtex parenquimático, lembra do parênquima de preenchimento? É esse córtex aqui. Ela tem estruturas condutoras. Então, na raiz da dicotiledônia, o xilema ocupa o centro da raiz. Então, esse tecido aqui em rosa é o xilema. E ele é intercalado por feixes de floema. Cortei uma raiz de dicotiledônia em crescimento primário, olhei no microscópio, o que eu vejo? Xilema no centro, alternado por floema. Gente, é lindo, a imagem é maravilhosa. Adiante. Olha que lindo, isso é uma raiz cortada, isso é uma fotografia. Vocês perceberam que eu já mostrei esse corte várias vezes, né? Porque ele ficou tão nítido, a foto ficou tão boa. Melhor ficar escuro mesmo, né? A foto ficou tão boa que dá pra ver tudo. Olha aqui, xilema no centro, formando uma cruz ou um X, intercalado por floema. Olha aqui. Então, a medula é de vaso condutor. E tudo isso aqui, ó, esse parênquima, que aqui no caso é um parênquima de armazenamento, vocês se lembram? Porque aqui dentro, olha, tá cheio de grãos de amido. Então, isso aqui pode ser uma mandioca, por exemplo. Legal? Muito legal. Quer ver o desenho de novo? O esquema? Volta para você ver. Olha. Raiz de dicotiledônia, xilema fazendo um X ou uma cruz, intercalados por feixes de floema. Isso aqui é o esquema. A realidade é assim. Maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que eu vou imprimir essa foto e colocar um quadro aqui no meu quarto, de tão linda que eu acho essa foto de raiz. Adiante. A raiz de monocotiledônia, turminha, ela é um pouco diferente, observe, tá? Eu tenho aqui no meio, olha, no meio da raiz, o parênquima de preenchimento. E os vasos condutores, eles ficam rodeados, eles ficam ao redor do parênquima de preenchimento. Então, raiz de monocorde, raiz de milho, raiz de capim, raiz de gramínea, tem um parênquima de preenchimento no meio, tá? E aqui, ó, lembra que a célula maior com parede grossa é o xilema? São células do xilema? Xilema, tá aqui. E esses azuizinhos aqui, ó. Tá percebendo os azuizinhos assim, os feixezinhos? É o floema, parênquima de preenchimento, xilema e floema.
Isso aqui é o meio, a medula de uma raiz de monocotiledônia. E isso aqui, ó, onde eu tô com a caneta, todo esse azul, olha, células grandes, volumosas, com parede fina, isso é parênquima de preenchimento. A epiderme tá aqui, olha que bonita aqui, ó, na ponta da caneta, ali no cantinho. Interessante? É interessante, tá? Treine o olhar. Vestibular de medicina cobra isso sim. Adiante. Bom, de anatomia de raiz, era isso que eu precisava mostrar para vocês. Vamos ver agora os tipos de raízes. Se você está pensando que raiz é só axial ou fasciculada, seu mundo caiu, porque tem muitos tipos de raízes, cada uma com uma função. Essa raiz aqui, turma, olha, isso aqui não é caule, tá? Isso aqui é raiz que saiu do caule e cresceu aqui para baixo. É uma raiz chamada raiz tabular, porque parece uma tábua mesmo. Olha, aqui é uma raiz tabular, aqui é outra raiz tabular. Ela tem uma função de sustentação e ajudar a fixação no solo. Em geral, quando as árvores da Amazônia crescem muito, ficam muito altas, elas começam a produzir essas raízes tabulares para ajudar na sustentação e na fixação do solo. Sem essas raízes tabulares, a planta pode até cair, com chuva de vento, por exemplo. Então, é uma raiz que vai auxiliar na sustentação e ajudar a segurar a copa da planta fora da terra. Ai, gente, é lindo isso ao vivo. Sempre em árvores muito velhas, assim, 100, 120 anos. Até menos um pouquinho, a gente consegue ver as raízes tabulares. É muito bonito. Raiz escora. A função dela é escorar também, é ajudar a dar suporte, dar sustentação para o caule. Veja essa foto. Aqui é um caule. E saindo desse caule, ó, tem essas raízes aqui, ó, são raízes escora, que vai escorar mesmo o caule, vai ajudar a sustentar esse caule, ajudar a deixar esse caule em pé. Então, raiz tem função de, além de absorver água e sais, elas têm função de sustentação. Observe, gente, que tanto essa raiz aqui, ó, a tabular, quanto a escora, são raízes aéreas, né? Raízes que estão para fora do solo e ajudando na sustentação das árvores, das plantas. Adiante. Raiz suporte. O nome também fala, a função dela é dar suporte, é dar sustentação para o caule. Então, aqui é um pé de milho, ó, já viram de pertinho um pé de milho? E aqui é o caule dele, olha aqui as raízes saindo. São raízes, né? O que elas estão fazendo aqui? Elas estão ajudando a segurar o caule, a dar um suporte para o caule. Tanto que o nome dela é raiz suporte. A função é dar sustentação. É muito simples, tá, gente? É associar o que você está vendo à função, tá? Não decora não, vai entendendo, tá? Raízes gostosas. Raiz tuberosa, os famosos tubérculos. São raízes que armazenam substâncias, né? A cenoura é um tubérculo, porque ela armazena substâncias. Observe que é uma raiz axial, turma, olha, uma raiz de dicotiledônia, né? Olha, tem um eixo principal e às vezes umas poucas raizinhas secundárias, que é até difícil ver. É mais comum a gente ver saindo aqui da pontinha, tá? Da pontinha da raiz. A raiz tuberosa, então, ou tubérculo, ela armazena substâncias. Que substâncias? Crisamido, proteína, que mais? Lipídio. No caso da cenoura, armazena carboidrato. Beterraba, aqui em cima, nabo, são raízes também, raízes axiais. Aqui, ó, tá vendo? Você consegue perceber nessa foto aqui, olha com cuidado. A raiz principal e essas fininhas saindo, ó, as raízes secundárias. Armazena açúcar, né, carboidrato, tanto que nos Estados Unidos a beterraba é usada para fazer açúcar mesmo, açúcar de beterraba. O nabo, que eu não gosto do sabor, mas tem gente que come, né, e come cru, também é uma raiz tuberosa. A batata doce, olha que bonito, gente, batata doce recém-colhida, observe aqui, ó, uma raiz principal e olha quantas raízes fininhas, são as raízes secundárias. Ela armazena carboidrato também, e dizem os nutricionistas
que é um carboidrato muito bom para a saúde, o carboidrato da batata doce. A batata doce é raiz. A batata inglesa, aquela de fritar, é caule. Vamos chegar no caule ainda, tá bom? Tudo sujo de terra, né? E uma delícia esse alimento, eu gosto muito. Mandioca, olha que bonito também, né? 4, 5 pés de mandioca. A mandioca é uma raiz tuberosa, é um tubérculo que armazena carboidrato também, tá? Mandioca. Acho lindo essas raízes. Raiz respiratória. Olha eu ali de novo. Gente, tá um calor aqui hoje. Raiz respiratória, gente. O nome já fala, né? Se ela é uma raiz respiratória, a função dela é oxigenar a planta, ou seja, fazer trocas gasosas. Essa foto aqui foi eu que tirei em janeiro desse ano, quando eu visitei uma ilha lá na Bahia chamada Morro de São Paulo. Lá tinha muito manguezal, então aqui é uma foto do manguezal, eu tava lá. E tá vendo essas coisinhas que estão saindo da lama e vindo para cima? São as raízes respiratórias, ou pneumatóforos. A função delas, gente, é capturar oxigênio, porque esse solo lamacento, ele é pobre em oxigênio. Então, a raiz tem que respirar, a planta tem que respirar. E essas raízes, elas crescem para fora da lama para buscar oxigênio para a planta. Olha eu aí, tirei uma foto para vocês verem, gravei um vídeo, vou colocar o vídeo para vocês depois, para vocês verem. Olha, gente, um manguezal lá na Bahia, e tudo isso que tá crescendo da lama para fora, olha que monte. Olha, eu apontando lá. São os pneumatóforos, raízes que crescem para cima, para fora da lama no manguezal, para buscar oxigênio. Essas raízes, gente, elas costumam cair muito em prova, porque são adaptações muito específicas. Os vestibulares adoram as raízes respiratórias, os pneumatóforos. Cuidado com eles, tá bom? E esse tanto de buraquinho que você tá vendo aí, ó, tá vendo? No chão, na lama, é casa de caranguejo. Quando eu cheguei aí, eu fiquei encantada com o tanto de Maria Farinha que tinha. Eles chamam Maria Farinha. Lindo, maravilhoso. Quero voltar lá com certeza. E é barato ir pra lá, tá? Depois eu dou as dicas para vocês. Raiz sugadora. Raiz sugadora, gente, é raiz de planta parasita, né? Será que nós vimos relações ecológicas esse ano? Não foi não, né? Acho que foi, não, foi o ano passado. Nós falamos que é uma relação de parasitismo. Essa raiz sugadora, ela suga a seiva de outras plantas. Então, observe aqui, ó, na imagem da esquerda. Essa planta aqui, que tá meio amarelada, ela é uma planta parasita. Essa aqui, ó, que tá em cor cinza, é a planta hospedeira, é a que está sendo parasitada. Essa aqui, de cor amarelada, ela tem uma raiz especial chamada austório. É uma raiz sugadora, que vai sugar seiva bruta dessa hospedeira aqui, ou seja, esse austório, ele vai furar a casca, vai chegar no xilema e vai absorver água e sais minerais. É um tipo de parasitismo em planta, uma raiz adaptada a retirar recurso de outra planta. Do lado direito, essa aqui, ó, meio amarelada, que tá enroscando em outra, é uma planta parasita também, chamada de cipó-chumbo. O cipó-chumbo, ele não tem folhas como tem essa aqui, ó. Então, ele é só essa coisa amarela assim, só tipo um caule, sabe? Desse caule sai austórios também. Então, aqui é outra planta parasita. E essa aqui, ela é holoparasita, ou seja, diferentemente desta, essa aqui, que é o cipó-chumbo, absorve seiva bruta e também seiva elaborada, porque não tem folhas para fazer fotossíntese. Então, ela é um parasita total. Se ficar em grande quantidade, mata a planta hospedeira, né, gente? Olha o esquema como que é interessante. Então, eu tenho aqui uma árvore, né, ó, que tá sendo parasitada. Essa aqui, ó, que tá enrolando no tronco, é a planta parasita, é o cipó-chumbo. É esse aqui, ó. Esse, ó. Esse cipó-chumbo. Olha no esquema como que funciona. O cipó-chumbo, então, ele se enrola na sua hospedeira. Esse aqui é o hospedeiro. Tá vendo essa parte mais escura aqui? É o xilema.
Então, ele, olha, ele tem raízes que entram lá pro xilema e também no floema, na verdade, porque ele absorve a seiva elaborada e seiva bruta. Aí ele insere essas raízes, ó, aqui na planta hospedeira e começa a sugar a seiva da planta. É um parasita muito adaptado, né, gente? Muito, muito adaptado mesmo. Olha que horror. E as plantas aquáticas? As plantas aquáticas, elas têm raízes que ficam dentro d'água, são as raízes aquáticas. E, gente, a raiz aquática, ela tem a função da raiz terrestre, que é absorver água e sais minerais. Só que ao invés de absorver da terra, do solo, absorve água e sais da própria água. Que engraçado. Absorve água e sais da própria água. Absorve água da água. Sais da água. Vocês entenderam, né? E o curioso dessas raízes, olha que bonita essa foto, gente, é que ela tem um parênquima aerífero. Lembra do parênquima aerífero, que é aquele parênquima que armazena ar? Então, as raízes das plantas aquáticas, elas têm um tecido chamado parênquima aerífero, que é para ajudá-las na flutuação. Então, é uma raiz que, além de absorver água e sais, ela ajuda na flutuação. Esse aqui é o alface da água. Raiz aérea. Raiz aérea, gente, são aquelas raízes, então, que crescem para fora do solo. A raiz da orquídea, né? Olha, isso aqui é uma orquídea e olha que raízes lindas, raízes saudáveis, né? Ó, uma mais curta aqui, raízes compridas. Como qualquer raiz, tem função de absorção de água e sais. Mas as raízes das orquídeas também têm função de suporte. Vocês já viram com certeza uma orquídea crescendo sobre outra planta. Como é que a orquídea consegue se segurar lá no alto? É porque ela tem essas raízes, chamadas de raízes suporte. A raiz gruda no caule da planta e você se lembra que ela fica em cima da outra? É para buscar a luz do sol. Ela não é uma planta parasita. É uma raiz aérea com função de suporte. Ela vai grudar no caule de outra planta, mas ela só vai grudar, ela não vai absorver nada da outra planta. Ela quer ficar no alto para poder alcançar a luz do sol. Raiz estrangulante, ela estrangula mesmo. Observe aqui, ó, tem um tronco aqui e olha a raiz estrangulante, como que agarra o tronco, tá? E vai apertando o tronco até matar essa árvore, ela estrangula mesmo. Aqui é a mesma coisa, olha. Tem uma árvore aqui, ó, e todas essas linhas traçadas na horizontal são as raízes estrangulantes. Ela pode matar a outra planta, certo? Raiz grampiforme, ela parece um grampo, olha aqui, gente, o caule, do caule saem essas raízes, e essas raízes, elas como se fossem grampo de grampear a folha mesmo, por isso que é grampiforme. Sabe aquelas trepadeiras, ó, que vão crescendo no muro? Peraí, deixa eu melhorar aqui o slide. Que pena, não vai dar. Mas eu acho que vai dar. Aqui, ó, aquelas trepadeiras que vão crescendo no muro, vocês já puxaram aquilo? Aquilo tem raízes... Aquilo porque parece uma praga, né? Essa trepadeira do muro, ela tem raízes grampiformes. E ela vai crescendo, produzindo as raízes grampiformes e vai se fixando no muro. Olha aqui, o caule dela e olha as raízes grampiformes aqui, ó, grudando no muro. Interessante? É interessante, né? E acabou, turma. Na próxima aula, então, nós vamos ver o caule, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Tchau!